Olá, guriazinha, muito bem-vinda ao programa Top 10, né? Bem, estamos finalizando a primeira semana desse programa, né? Estamos na nossa quinta live e semana que vem a gente continua, né? Nessa maratona de lives, mais 5 lives todos os dias, né? E nesse programa o objetivo é eu trazer os 10 principais temas que têm mais ajudado as mulheres 40 a mais a emagrecerem sem dores, sem cansaço e sem remédios, né? Então, essas 2 semanas de lives diárias têm como objetivo o aquecimento para o projeto Emagreça, né? Sem dores, sem cansaço e sem remédio. É um evento 100% online, 100% gratuito e que vai acontecer entre os dias 28 de novembro a 2 de dezembro, onde eu vou te ensinar o caminho para as mulheres 40 a mais a ficarem sem dores, sem cansaço e sem remédio, né? Emagrecendo. E para te inscrever, basta acessar o link que está na bio do Instagram, ou Facebook, ou no banner do YouTube, tá certo? Então, gurias, vamos lá, gente, vamos falar sobre os temas que mais estão impedindo da gente ter uma vida plena. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Beth Vale, eu ajudo as mulheres 40 a mais a emagrecerem e se livrarem das dores, do cansaço, sem remédios. E o tema de hoje é: minha família tem tendência a engordar, por isso eu não consigo emagrecer. Será, gente? Mas essa era uma crença limitante que eu tinha a vida inteira, né? E por isso mesmo eu trouxe esse tema. Eu gosto de trazer temas, né, de tudo aquilo que me atrapalhou, né, até eu conseguir reverter isso e chegar numa vida plena, né, emagrecendo os meus 12 quilos que eu precisava, curando a minha diabetes, a minha pré-diabetes, né? Curando várias coisinhas, como uma placa de carótida, uma placa de aterosclerose que eu tinha aqui na carótida, né? Desapareceu meu cisto no rim, desapareceu uma hemangioma, que é um tumor benigno no fígado, né? Minha catarata, estava com início de catarata, ela desapareceu, então bora lá, né? Se a gente fizer, né, o tema de casa, a gente consegue ter uma vida muito saudável, né? Então, né? E eu trouxe esse tema, né, que a gente bota a culpa na genética, né, a família, né, ai, a minha mãe me passou esse gene, agora eu tenho que aguentar, né. E é muito fácil a gente querer sempre colocar a culpa do lado de fora, né, colocar a culpa na nossa genética ou, né, nos familiares que trazem porcaria, alguma coisa assim, né. A gente sempre gosta de sentir o culpado das coisas e a gente fica, né, olha, eu sou assim, o que eu vou fazer, né. Mas, com todo carinho, eu sinto te dizer, né, que não é bem assim, guriazinha, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. O que é genética, né? Então, genética é a ciência, né, o estudo que é voltado para a hereditariedade, né? Aquilo que a gente recebe de herança dos nossos pais, aquilo que vem no nosso gene, e que há um tempo atrás a gente pensava, bem, se é genética, uma sentença, estou fadada a viver isso, né, essa doença pro resto da minha vida, porque eu recebi esse gene, né? Então, o que a gente imaginava, né? Que tendo pai diabético, possivelmente seríamos diabéticos, né? Pais com artrite, artrose, passariam para os filhos e assim sucessivamente. E, obviamente, pais gordinhos, filhos gordinhos e, né? O que vão fazer, né? Será que seria tão simples assim? Seria quase uma condenação. Eu acreditei nisso por muito tempo, né? Que meu problema com sobremesa, com sobrepeso estava vinculado à genética. E sofri por causa disso até os meus 62 anos, tá? A minha mãe tinha uma priminha obesa mórbida, né? Eu olhava para ela com compaixão e ao mesmo tempo com muito pavor. Eu tinha medo de me tornar como ela. E ela era uma imagem meio obsessiva, como eu sempre tive essa tendência de engordar, coisa assim, eu disse, meu Deus do céu, não quero ser que nem ela, né? Mas o mais bacana de tudo isso é que cada vez tem mais estudos relacionados com a epigenética, né? Então tem a genética e tem a epigenética. O que quer dizer epigenética? Epi quer dizer sobre, então aquilo que vai sobre a genética. Então nós temos a genética, aquilo que a gente recebe nos nossos genes, mas nós temos o poder de bloquear determinados genes de doença e simplesmente fazer com que essa epigenética transforme esses genes e
conseguimos bloquear esses genes nocivos através dos nossos hábitos, através daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Tem a ver com, né, o dia, o dia a dia, né, e tudo aquilo que a gente faz. E se a gente está cuidando do nosso corpício, vamos ter uma coisa, e se nós não cuidarmos, vamos ter outra, né? Então, por que as pessoas confundem obesidade com problemas genéticos, né? Então, olha, a família é todo mundo gordinho, natural, né? Então, é por causa da genética. Mas assim, ó, presta bem atenção naquilo que eu vou te falar. A maior questão que a gente confunde genética é porque a gente vê famílias inteiras com as mesmas doenças, com as mesmas dores, até com os mesmos remédios. E, né, naturalmente, a gente bota a culpa na genética. Mas a grande questão, assim, é que como a gente herda os genes, nós também herdamos os hábitos. E muitas vezes os nossos hábitos familiares, e que muitas vezes tem que ver com os afetos, né? Aquele bolo que a avó fazia, aquele pudim que lembra tanto amor, né? E por isso às vezes é tão difícil mudar. Aquele docinho que traz tantas lembranças boas e que eu quero preservar aquelas lembranças, né? Mas só que os docinhos fazem mal. Então, gente, a grande questão é que muitas vezes a gente continua praticando, né? Se temos famílias com hábitos ruins, muitas vezes os filhos e os netos continuam fazendo os mesmos hábitos ruins. Então não é questão da genética, é questão dos hábitos, que, né, do nosso dia a dia, da nossa epigenética, que vai nos prejudicando e vai nos levando para um caminho que a gente não quer, né? Então, o que acontece em relação ao ganho de peso? Nós temos a nossa genética, aquilo que herdamos, mas temos o que realmente conta, que é a herança dos maus hábitos, né? E quero que frisar assim que é sem julgamento, né? Pois eu tive maus hábitos mesmo sendo médica, mesmo teoricamente tendo que entender das coisas, né? Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora, mas depois que tu vê, tu não consegue mais desver, né? Depois que tu vê que tipo de vida que tu pode levar quando tu faz, né, o dever de casa, nossa, não tem como voltar atrás, né? Então, assim como eu, né, que colocava a culpa na minha genética, né, eu vejo que muitas mulheres colocam, né, também a sua culpa, né, a culpa da sua dificuldade de emagrecer na genética. Mas, na realidade, o que vai te fazer emagrecer é adquirir bons hábitos, aquilo que tu vai fazer no dia a dia, que vai te levar ao emagrecimento, e vai te levar a uma vida sem dor, vai te levar a uma vida sem cansaço, vai te levar a uma vida sem remédio, uma vida plena, né? Então, assim, ó, a epigenética, aquilo que tu faz, os teus hábitos é que vão determinar se tu vai ser gorda ou ser magra, se tu vai ser doente ou ter saúde. Simples assim, tá certo? Então, eu vou falar assim para vocês, por que é tão importante a gente se livrar dos quilinhos a mais? Tu já pensasse numa vida e que tu, de repente, tu te encontra com o corpo que tu sempre sonhou? Mesmo com idade avançada? Mesmo com 70 anos? Eu tô te dizendo isso, ó, eu tô com 70 anos e tô com um corpo que eu estou amando, né? Pela primeira vez na minha vida. Estou em paz com o meu corpo. Isso não tem o que pague. E hoje eu posso te dizer que eu sou gordurofóbica. Não em relação às pessoas, né? As gordinhas, né? Que eu tenho muita compaixão e que eu tô aqui para ajudar todas as gordinhas que estão aí, né? Que estão com os quilinhos a mais, que estão atrapalhando a sua saúde, né? Mas em relação à gordura, né? Em relação a cada célula de gordura, pois cada célula de gordura, ela é considerada hoje uma célula endócrina, que libera substâncias inflamatórias que vão, né, saem dali da célulazinha de gordura e bota substâncias inflamatórias que pode atingir qualquer parte do teu corpo, que vai te inflamar. E quanto mais inflamação tu tiveres, mais próxima tu vai estar do câncer, das doenças crônicas, como artrite, artrose, fibromialgia, diabetes, hipertensão, Alzheimer, etc. Então, amada, viver magra e sem dor é liberdade, é autonomia,
é não precisar de ninguém para fazer o básico. Poder sair com as amigas, namorar, viajar, brincar com os netos, fazer trilhas, bordar, ser eu, né? Correr, fazer o que tu quiser, né? Tu vai definir qual é os hábitos, qual é as coisas que tu quer fazer. Se tu tiver um corpo ágil, se tu tiver um corpo forte, se tu tiver um corpo magro, saudável, né? Tu vai poder fazer aquilo, tudo aquilo que te dá prazer, né? Então, é ter saúde, é te livrar das doenças ditas de velhice, tais como diabetes, hipertensão, artrite, artrose, Alzheimer. Já pensou se ver livre de tudo isso, né? E poder ter uma vida, às vezes as coisas simples da vida, né? É tu poder envelhecer, né? Indo no banheiro sozinha, fazendo as necessidades sozinha, sem precisar de fralda, sem precisar de nada, simplesmente, né? Vivendo a vida como tem que ser vivida, né? Emagrecer saudavelmente é rejuvenescer, é ganhar força, é ganhar ânimo, né? Para tu fazer aquilo que tu quiser. E independente da tua idade cronológica. Então, gurias, o jeito de emagrecer que não dá certo, tá? É fazer o que eu sempre fiz, né? Que foi fazer tratamentos com remédios para tirar fome, né? Para não absorver gorduras. Eu tomava laxante, né? Para não absorver comida, né? E muitas vezes eu conseguia emagrecer, mas em seguida retornava, né? E o que eu vi era aquela celulite crescendo, né? Aquela coisa engruvinhada, né? Que não me pertencia, que me inflamava e inflava né? Da minha cintura até o meu joelho e que me impedia de colocar um biquíni. A verdade, assim, ó, nem shorts eu colocava, tá? E o que acontecia é que eu estava sempre com dores, cansada, com remédios e que me afastavam cada vez mais da saúde, né? Então, esse jeito de funcionar, gente, baixa autoestima, né? Imagina eu como médica fazendo um monte de besteira, eu sabia que estava fazendo besteira, mas assim, era mais forte do que eu. E quando a gente diz é mais forte do que a gente, é sinal que a gente não consegue dominar nossos pensamentos e não consegue dominar nossa atitude. Então, o que a gente tem que retomar é assim, nada é mais forte do que tu, né? Tu vai poder alcançar aquilo que tu quiseres. Tu vai ter o poder do teu corpo, de fazer o teu corpo estar como tu queres, né? E de ter autonomia e liberdade para tudo aquilo que tu achar que vale a pena. Então, né? E quando a gente não consegue isso, o que acontece, né? Além da maldita celulite, as estrias, né? Aquelas marcas que primeiro assim se mostram vermelhinhas, né? E que fazem, né, teu corpo parecer assim cheio de cicatrizinhas, né? Que vai massacrando o teu corpo, que demonstra os venenos que tu tá comendo e a tua falta de cuidado. E assim, ó, sem botar culpa, né? Essa falta de cuidado muitas vezes não é porque a gente não quer, mas simplesmente porque a gente não sabe. Foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia que tinha um jeito da gente poder dominar o corpo, né? Eu me sentia com um corpo estranho, que não me pertencia. E o que acontecia? Eu sempre comprava roupas menores, porque aquele corpo enorme não me pertencia. E só que, simplesmente, eu nunca tinha roupa, né? Aquele corpo me fazia sentir vergonha, me impedia de ir para a praia com as amigas, fazia com que eu cuidadosamente fosse para trás das fotos, para não ser contada, e era sempre assim, né? Sempre assim, e eu me sentindo péssima, né? Fazendo coisas que não devia, escondendo dos outros, porque eu tinha noção que eu estava fazendo as coisas erradas, né? Mesmo sendo médica, né? E como a gente pode emagrecer do jeito que dá certo, né? Em primeiro lugar, é cuidar dos nossos pensamentos. Quanto mais eu pensava na minha priminha obesa mórbida, mais próximo eu estava dela. Quando eu comecei a imaginar o corpo que eu queria ter, mais e mais isso foi acontecendo, né? Então, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente realiza. Aquilo que tu intenciona vai se transformando em realidade, né? Isso é questão assim da energia que a gente vai passando. E isso foi, né, um norte na minha vida. Quando eu passei a olhar mais, né, pensar, mentalizar como eu queria meu corpo, o meu corpo foi indo nessa direção.
Então, gurias, a gente tem que saber o seguinte, gordura é inflamação, simples assim. E inflamação é a base de todas as doenças crônicas, das dores em geral, da qualidade de vida, né? Então, o que que tu queres? Como é que tu quer a tua qualidade de vida, né? Então, a gente precisa rever todos os nossos hábitos, saber aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal. Precisamos investir no básico, que vai mais além, né? E o que a gente precisa fazer para emagrecer e se livrar das dores e do cansaço e dos remédios? Bem, é aprender a entender o nosso corpo, é aprender a conversar com ele, né? E tratar ele como um bebezinho, fornecer tudo que ele precisa, né? E para isso tu precisa usar todos os teus sentidos. Precisa ter uma amorosidade profunda. Olha só a gratidão do nosso corpo perfeito, né? E a gente tem que cuidá-lo como cuida de um bebê, para que ele te carregue, né, em direção dos teus maiores sonhos, né? Tu vai precisar dele pro resto da tua vida, então vamos fazer, né? Oferece para ele a lei do retorno. Quanto mais tu oferecer coisas boas para ele, mais ele vai te dar retorno. Então, e o que é fantástico assim é que depois que tu sente, né, depois que tu conquista esse corpo, tu começa a sonhar muito mais, sonhar coisas que tu nem sonhava quando tu estava mal, né? Tu merece isso, nós todas merecemos, né? E isso vai te fazer tu ter uma vida incrível, né? E esse é o norte da filosofia MAD, né? A filosofia das mulheres animadas e dispostas, né? Que é o programa que eu criei justamente para fazer com que as mulheres consigam emagrecer com muita saúde, com muita energia, né? Para elas chegarem aonde quiserem, como eu cheguei. E eu descobri que esse é meu propósito. E com esse propósito eu estou levando a minha vida, né? E estou muito feliz, né, com o resultado das minhas alunas. Então, né, posso falar em algumas alunas delas que conseguiram esse resultado. Então, temos, posso dizer, deixa eu pensar, a Márcia. A Márcia, a mãe dela tem os quilinhos a mais, né? A Márcia é uma pessoa que fumava e quando ela entrou no programa, ela disse que queria parar de fumar. Daí a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, né? Esse programa não é para parar de fumar. Eu já tinha, né? Eu como médica, né? Trabalhava em uma cidade do interior e trabalhei com vários programas, né? Para restrição de cigarro, para as pessoas pararem de fumar. E o que acontecia? Que era muito difícil, né? Então, o que a gente fazia? A gente dava remédio, colocava adesivos, né? E fazia uma série de outras coisas para a pessoa parar de fumar. E o resultado era muito baixo, era muito pouco. Mas, tudo bem, né? Dentro dessa a filosofia maior, que é buscar saúde, o programa visa buscar saúde, vamos enfrentar. E uma das coisas que foi muito interessante é que uma das orientações que eu dei, assim, Márcia, quando tu fumar, eu não proibi ela de fumar, quando tu fumar, tu pega o cigarro, para e fuma, percebendo o que tu tá fazendo. Porque o que acontece, gente? Quando a gente está no piloto automático, a gente vai fazendo as coisas do jeito que dá, né? E nem vai pensando. Só nesse ato de ela pegar o cigarro, parar e ficar sentindo aquela fumaça entrar para dentro dela, o que ela sentia, né? Aquela fumaça saindo, né? Só nisso ela já diminuiu né, diminuiu para 1/3 de cigarros que ela fumava. Costumava fumar uma carteira, daí ela passou a fumar uns 10 cigarros por dia. Daí, depois de um tempo, ela resolveu marcar uma data, né? Marcou uma data, e naquela data ela parou de fumar. Ela tinha muito pânico de parar de fumar, porque cada vez que ela parava de fumar, ela engordava. Então, ela saiu do vício do cigarro para o vício da comida e, né, não dava certo também. E como, né, a lesão, o malefício do cigarro, tu não enxerga, a não ser quando dá um câncer de pulmão, alguma coisa a longo prazo, uma bronquiolite, alguma coisa assim, ela preferia voltar para o cigarro porque não gostava de se enxergar gorda. O que aconteceu? Né?
Depois de um tempo do programa, simplesmente ela conseguiu parar de fumar e conseguiu ainda emagrecer, né? Emagrecer uns 6 ou 7 quilos, que era mais ou menos o que ela precisava voltar para o peso ideal dela. Então, olha só, gente, né? Então, não é questão de família, não é questão de genética, é questão de decisão. No momento que tu decide, né, o que tu quer para tua vida, que tu vai mudar teus hábitos, por quê? Né? Isso vai te fazer bem, né? Então, assim, ó, hoje eu vejo a Márcia fantástica, né? Com uma energia incrível, que anda com o neto para cima e para baixo, sobe morro, desce morro com o neto, faz stand-up também. Né? Trilhas, ela tinha ainda por cima uma fibrose plantar no pé, assim, que ela caminhava 1 quilômetro sem sentir dor, acabou a dor dela, simplesmente, né, nesse ano ela foi para Portugal com o marido dela e fizeram, assim, 40 quilômetros em 2 dias, né, e não era, né, não era uma caminhada comum, era uma caminhada difícil, assim, com pedras e coisas para subir, e ela se sentindo ela está com 61 anos, lépida e faceira. Então, não é a questão da família da genética, né? Então, assim, ela usava o seu cigarro para emagrecer, né? Olha só, né? Então, gente, quando a gente decide a botar na cabeça da gente o que tu quer para tua vida, tudo fica mais fácil, né? Então, ela, né, já tinha tido um câncer de mama também, então mostra o quanto ela já tinha feito coisas erradas, né? Fumava para emagrecer, olha só. E assim, ó, sem julgamento, porque ela fumava para emagrecer, eu tomava um monte de remédio para emagrecer também e tá tudo bem? Não tá tudo bem, mas eu tô dizendo que é humano isso, né? É humano aquelas coisas que, eu vou dizer assim, não é humano, é comum, né? A gente fazer qualquer coisa para eliminar alguma coisa que tá incomodando, mas que não é o jeito certo e não dá resultado. Então a gente pega, detona o nosso corpo, detona nosso físico e o resultado é zero, porque muitas vezes a gente faz essas loucuradas, a gente pode até emagrecer, mas não dá certo. Então, vou trazer algumas perguntas que eu ouço com muita frequência, tá? Doutora, desde pequena eu sou gordinha, minha mãe, minha avó e até minha bisavó eram gordinhas, né? Só pode ser genético. Então a gente teima, né, gente? A gente teima em querer achar que essa questão é genética. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente botar a culpa na genética do que colocar nos nossos hábitos, a gente ser autor da nossa saúde e a gente fazer o que tem que ser feito. Porque quando a gente vai fazer o que tem que ser feito, realmente tu precisa tomar algumas atitudes que às vezes é difíceis, às vezes são difíceis, às vezes a gente vê que as pessoas do nosso lado se incomodam com isso, porque a gente está indo, né, fazendo coisas diferentes e as pessoas não gostam que a gente saia da manada, né? E como eu sempre disse, por isso que é importante, assim, né, quando no nosso programa Mágica, a gente tem um grupo de mulheres com os mesmos objetivos, porque as pessoas não gostam, né, de ver né, os amigos, mulher, filhos, fazendo coisas diferentes. Então eles boicotam, né? E a gente precisa ter força para aguentar quando isso acontece. É muito mais fácil quando a gente consegue com que todos os nossos familiares entrem no nosso programa, isso é comum também, e acontece muitas vezes assim que no início todo mundo contra daquele serzinho que quer sair da manada, né? E o que acontece depois, quando a gente vê o resultado da pessoa emagrecendo, tudo bonita, mais leve, mais feliz e coisa assim, opa, o que tu está fazendo? Né? E daí começa a fazer junto. Muitas pessoas, olha, que eu escuto, às vezes, ai, como tu é radical? Puxa, né? Olha, eu não sou radical. Agora eu tenho a consciência do que aquilo que eu quero botar no meu corpo para que ele responda da forma com que vai me dar mais saúde, mais energia, mais alegria. Então, é simples assim. Quando a gente tem essa consciência, a gente não bota mais qualquer porcaria para dentro da gente, tá? E, na realidade, se tu é gordinha, mãe, vó, bisavó, tataravó e coisa assim, na realidade, né, tu é gordinha por causa desses hábitos, né? Tu até pode ter genética, mas como eu sempre digo, né, já falei antes, a genética é aquilo que tu carrega no teu gene, mas tem a epigenética. Então, a genética é no máximo 20%.
a responsável. Agora, nós temos 80% para abafar essa genética. Nós podemos bloquear os genes que provocam, né, que aumentam o nosso peso, né? Então, vamos lá, bora para nossa epigenética para a gente fazer tudo que a gente puder para abafar esses genes que fazem tu engordar, que facilitam a questão da diabetes, da hipertensão e outras cositas mais, tá? E outra pergunta que eu ouvi outro dia, me fizeram no direct, é assim: doutora, eu não entendo isso que a senhora diz. Emagrecer para se livrar das dores, do cansaço e dos remédios? Eu não entendo o que tem que ver uma coisa com a outra. Gurias, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o que tem que ver emagrecer com dor? Na realidade, quando tu emagrece, quando tu tá com o teu corpo saudável, quando tu faz exercícios, quando tu tem músculos, os músculos liberam substâncias que são anti-inflamatórias, que são as miocinas, que a gente tem mais de 500 no nosso corpo. Então, essas substâncias anti-inflamatórias, elas são equivalentes esses remédios anti-inflamatórios que todo mundo toma. Não vou dizer o nome porque senão eles bloqueiam aqui. Quando tu coloca o nome do remédio, muitas vezes eles bloqueiam a nossa live aqui. Então, se tu vai fazer os exercícios, se tu começa a ganhar músculo e o músculo começa a liberar essas substâncias que são anti-inflamatórias, simplesmente a tua inflamação diminui e quando essa inflamação diminui, melhora a tua dor. Além de ser anti-inflamatórias, são substâncias analgésicas, né? Então, se são substâncias analgésicas, também aliviam a tua dor, né? E quando tu tem um corpo saudável, não inflamado, tu não tem esse tipo de doença. Então, né, tu vai parar de tomar os remédios, tu vai melhorar da tua diabetes, tu vai prevenir do Alzheimer, não precisa tomar remédio para hipertensão, simples assim. Então, guriazinha, não vale a pena? Outro dia teve outra seguidora que me falou assim: doutora, eu tenho uma hérnia de disco e tudo dói. Bem, a hérnia de disco, né, como eu digo assim, eu tenho um problema no joelho, uma ruptura de menisco, né, e eu achei que eu nunca mais ia poder caminhar como pudesse caminhar, e vocês podem ver pelos vídeos assim, né, como isso aí não me acontece nada, porque eu faço tudo, estou sempre me torcendo, né, com a minha yoga, ou com a minha musculação. Eu tenho uma hérnia de disco também, né, e por que não dói? Porque ela tá bonitinha lá, né, ela tá bonitinha lá. Quando a gente está inflamada, tudo dói, tudo que está, né, salientezinho, um pouquinho diferente dói. Né? Quando eu estava na pandemia, que eu relaxei um pouquinho meus exercícios, o meu joelho voltou a doer de novo. Né? Então, o que acontece? Nós somos, vamos pensar simplistamente falando, nós somos ossos e músculos. Se, né, o músculo está flácido, o osso bate no osso e dói. Se o músculo está forte, ele segura, né, os ossos e um não bate no outro. Além de tirar a inflamação, né? E a inflamação piora a dor. Então, né, quando a gente tem uma hérnia de disco, a hérnia fica lá bonitinha. Se tu não estiver inflamada, se tu estiver fazendo o dever de casa, amada, não vai doer, tá? Então, por isso que tu precisa, eu sempre digo assim, né? A gente precisa investir nos músculos. Se a gente investe nos músculos, a gente está tendo mais saúde, a gente tem mais capacidade cognitiva, o nosso cérebro funciona melhor. Então, bora lá, né? Vamos investir nos nossos músculos e a gente, além de tudo, rejuvenesce. Tá certo? Gurias, eu trouxe umas perguntas que eu ouvi, né? Que me mandaram. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários, no direct, né, que eu vou te responder assim que for possível, tá certo? Então, vamos resumir o que a gente viu hoje. A gente viu o que é genética, né, os genes, o que é epigenética, né, que a epigenética tem 80% para a gente dominar a nossa genética. Por que a gente acha que é genético quando a questão é de hábitos herdados, né? Nós vimos os benefícios de uma vida magra, sem dor, sem cansaço e sem remédios. E a gente viu que não dá certo, né, combater esse emagrecimento com remédios, dietas mirabolantes, tá certo? Então, a gente viu, né,
que a gente precisa investir em pequenos hábitos que com o tempo vão ter um resultado inacreditável. E bora lá, gente! Eu sou exemplo vivo disso, eu me sinto muito bem nesse momento e as minhas alunas também são exemplo vivo que vão conversando com vocês aí para dizer todas as conquistas dela. E aproveito vocês, né? Aproveito esse momento para convidar vocês para um evento que eu estou preparando com todo carinho e que vai acontecer dos dias 28 de novembro a 2 de dezembro, que se chama Projeto Emagreça e Zere as Dores e o Cansaço, que será online e gratuito. Mas precisa te inscrever, tá? Então é só clicar no link que está na bio do Instagram e Facebook. Bio é aquilo que está escrito abaixo da foto, tá? Ou tu pode te inscrever no banner do YouTube, tá certo? Então, guriazinha, estamos aqui nessa semana de aquecimento do nosso projeto e eu espero vocês, né? Na segunda-feira, daí estarei ao vivo, tá? Mil beijocas e até lá!